lá, continuando o projeto sobre o nosso olhar. Próximo título é o Orion Escuro, ano de 2024, gênero animação aventura. A sinopse enorme, mas vamos lá. Em Homem Escuro, o menino medroso teme o escuro mais do que tudo, mas o próprio escuro decide levá-lo em uma aventura noturna para que ele possa superar suas inseguranças. Na animação da DreamWorks, Orion se assusta facilmente com quase tudo, incluindo lugares altos, insetos, valentões da escola e muitos outros. Porém, nada o apavora mais do que o escuro, fazendo com que ele faça de tudo para amenizar a escuridão na hora de dormir. Em uma noite de apagão, o próprio escuro fica tão inconformado com o tamanho do medo do garoto que decide fazer uma visita a ele e mostrar que não há motivos para temê-lo. Junto com as outras entidades da noite, o escuro leva Orion em uma aventura pela noite para que ele enfrente seus medos. Uau! E aí, Marta? É só o Orion que está no escuro. Eu venho com claridade. Então, a gente queria trazer filmes, séries, mas os desenhos também tem umas mensagens muito legais. Então, uma das vontades que a gente tinha era de trazer também alguns desenhos. E aí, a nossa querida Yasmin vai comentar. Eu ainda não vi, mas eu pretendo ver. Mas vamos ver o que ela fala, o que vai convencer a gente de ver. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez eu convenço novamente pela questão. Exatamente. Será que consigo? Então, como sempre, eu no catálogo da Netflix, né? A Netflix deveria patrocinar o canal, né? Já é a terceira vez que eu falo deles aqui. Verdade. Estava olhando lá, eu agora, como estou fazendo minhas terapias, né? Eu olhei e vi um filme sobre fobias, né? Achei muito interessante, porque é algo que eu tenho trabalhado nas minhas terapias. Eu falei, nossa, eu vou ver esse filme. É uma animação, deve ser algo bem leve, né? Um desenho, ali, vamos ver um desenho. Coloquei e simplesmente me apaixonei, né? Os filmes, assim, da DreamWorks são muito bons, são muito bem feitos, bem produzidos, né? Zero defeitos. E o Oro, assim como o Macaco falou na sinopse, é um menino super medroso, ele tem medo de tudo, ele me fez rever, sabe, os meus medos da época de criança, no colégio. A gente tem medo de falar em público, assim, eu tinha muito isso, né, de falar na aula, de falar com alguém, né, assim, quando a gente está naquela época que tem um menininho que a gente gosta e a gente tem vergonha de falar, conversar, só falta correr quando passa perto da gente. Então, o Oro, ele é bem essa criança assustada, medrosa, cheia de fobia para tratar. E isso é sem spoiler, né? Para mim tá sem spoiler ainda, tá muito. E agora com spoiler. Se o pessoal quiser ver e não quiser spoiler, dá um stop. Um stop não, dá uma pausa. Depois volta e vê a opinião da Yasmin, tá? Então agora dá um pause. Yasmin, o que você tem mais para contar para gente com spoilers? Esse filme não é um filme de muito spoiler, não, para falar a verdade, assim, né? Mas, assim, o Oro, ele é confrontado, né, com esses medos todos dele. Então, o escuro, ele vai levando ele para uma viagem, ele aparece ali como uma entidade, né? Ele aparece e vai levando o Orion a confrontar todos os medos dele. Então, é muito interessante por causa disso. Eu acho que, assim, o pessoal que vê vai ter esse confronto, vai lembrar das fobias que tem, dos medos que já teve ou tem ainda, sabe? É muito legal para trabalhar com essas questões, né? Então, assim, é muito É bonito um, esse filme. é um desenho para se identificar, né? Principalmente Sim, pais, mães, isso, avós, né? Que tem crianças, né? exatamente. Assim, as crianças geralmente têm mais dificuldade de lidar com os medos, né, do que a gente, né? E Uhum, assim, o Orion, na verdade, ele está contando essa história para a filha dele, né? Sobre essa viagem que ele faz com o escuro. Então, ele está contando essa história toda para a filha dele, para tirar os medos dela, né? Ajudar ela nos medos que ela tem, né? De uhum, criança, né? Os medos específicos da idade dela, né? sim. Aí, É, assim, não, pode falar. é muito legal por causa disso. Você vai trabalhar
né, na sua mente ali, vai relembrar essas questões. E é bem legal para se colocar ali, relembrar os medos, colocar em terapia. Sim. Não, você estava falando isso e eu acho que a gente quer trazer bastante desenhos, né? Porque eles falam muito mais, eu acho, para os adultos do que para as crianças, né? Porque, assim, é como se a gente estivesse vendo a nossa criança interior ali, com aquele medo, com aquela Sim, insegurança, e que não curou. E aí a gente adulto e continua com aquele perfil de criança, né? De medos, né? De inseguranças, enfim. Então eu porque acho que os desenhos eles são muito interessantes para as terapias como um todo, né? Em todos os desenhos, principalmente o de 2000 para cá, né? Eles não falam, porque eu acho que antigamente os desenhos eram muito mais conto de fadas, e hoje em dia sim, não, né? hoje sempre Era tem uma mais o mensagem por trás. príncipe, era o príncipe, a princesa, e hoje em dia tem muito mais é, assuntos muito mais profundos, né, para debater do que só essa coisa mais light, né, de... E eu acho que conto de fada é muito mais para menina, né? E hoje em dia não. Eu acho que os desenhos eles são para não só para meninas, meninos e para adultos principalmente, né, para os educadores, né? Sim. Aí esses medos, né, que ele vai mostrando assim durante o filme, às vezes a gente nem para muito para pensar, que a gente ainda tem, a gente carrega, né, da infância alguns medos. Né? Tem muita gente que até hoje tem medo de dormir no escuro, existe adultos que têm, né, esse medo, né? Então, assim, o escuro é só um exemplo, né? Tem vários outros medos. Muita gente não consegue fazer o que a gente está fazendo agora, falar em público, né? Tá? Assim, no caso, a gente não está falando em público, né? Não tem uma plateia na nossa frente, mas não consegue se expressar porque está sendo gravado. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode trabalhar, né? Sim. Aqui no canal, eu e a Caco, principalmente, a gente tinha esse receio, porque é aquela coisa de, quantas pessoas vão me ver, quem vai me ver, e eu acho que isso é uma superação. No Sim, canal, nós temos frequências sonoras para medos, então, elas me ajudaram muito também, para superar tudo isso, né? E o medo, ele tem o medo consciente e o inconsciente, né? E o medo de falar em público, por exemplo, ele é consciente, mas ele também ele te projeta para tantos outros medos, né? É sim. muito amplo, né? O falar em público. Ele tem uns gatilhos assim que, né? Só que eu acho que conforme você vai fazendo esse tratamento, trabalhando isso em terapias, principalmente, você vai ficando tão mais leve, é como se você tivesse uma bagagem muito grande, né, nas suas costas, e você vai deixando, né? E isso é muito bom. Eu acho que os desenhos eles traduzem muito isso e deixam as crianças muito mais leves, né? E com a orientação, né, de pedagogos, dos pais, dos avós, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que hoje em dia os desenhos estão tendo mais essa pegada mesmo, de puxar essas mensagens, sempre tiveram, né? Mas Uhum. puxando mais uma mensagem para as crianças entenderem também que a gente, como adulto, Sim, sim. Se você não curar em criança, vai ter que curar em adulto. alguma Se hora tem você não se que. tratar, você nunca vai curar. Exatamente. E um medo vai puxando o outro, né? Sim, Às vezes tem um medo, vai, a gente não supera aquilo ali, e aquilo vai puxando, e às vezes quando a gente tem algum gatilho, uma certa fobia, a gente acaba adquirindo outro. exatamente. Bom, mais uma vez, você aqui com a gente é sempre bem-vinda. A sua opinião é muito importante. Apesar de você não ser uma terapeuta, né, oficialmente, É, mas você faz terapia, então Sim. você consegue identificar muito do que a gente quer traduzir aqui nos nossos vídeos. Então, gratidão por participar sempre e volte logo. Vou gratidão. voltar, vou Yes. voltar. Convenci. Convenceu. Convenceu, convenceu. Vou apagar aqui, peraí.
amor. Volta pra luz. Não, eu tô com Orion, Ah, entendi. Tá bom. Então fica aí no escuro. tá com Orion. Gratidão, Yas. Até mais. Obrigada, meninas. Beijos. Até a próxima. Até a próxima.